canal no YouTube para os irmãos que não puderam estar aqui acompanharem. Provavelmente estava explicando para a Maíla que essa talvez seja a nossa última aula nesse período online. Acho que semana que vem a gente já volta presencial, se Deus quiser. Que é triste, né? É bem complicado. E a gente vai orar agora para dar início à nossa aula, tá bom? Santo Senhor, obrigado por sua graça, bondade e misericórdia. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque mesmo que as circunstâncias queiram provar o contrário ou queiram dizer para o nosso coração que o Senhor não foi bom conosco hoje, nós temos o teu Santo Espírito que nos conduz nesse caminho da verdade de Cristo Jesus, que é Cristo Jesus, para nos dizer que o correto, a maneira certa de olhar para a nossa existência é enxergando que o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é soberano, justo e compassivo, paciente e benigno, e como teus filhos, ó Deus, nós podemos ver isso diariamente, em cada situação, em cada circunstância. Por isso nós somos gratos, ó Deus. Quero agradecer, Pai, pela vida da Maírla, que está aqui conosco. Obrigado, Pai, pela obra que o Senhor tem realizado na vida dela, que possamos, ó Deus, ser instrumento de edificação para a vida dela também, e que assim o seu nome seja glorificado, enquanto o Senhor está sendo formado a imagem de Cristo nela, diariamente. Obrigado pela vida do Rafa, a vida dos meus irmãos também que não puderam estar presentes, que o Senhor venha os ajudar em suas necessidades, fraquezas, enfim. Seja conosco, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Maíla, a gente trabalha a gente está trabalhando na nossa escola bíblica dominical. Nós temos uma turma única por enquanto, que é uma congregação bem pequenininha. A gente tem uma classe de adultos e a gente está trabalhando um pouco sobre o que é teologia e para que isso serve. A gente trabalha com esse material aqui, que é da editora da nossa denominação, que é a editora Cultura Cristã, e a gente está dando sequência a um estudo baseado sobre o que a Bíblia fala a respeito da necessidade de se entender mais a própria Escritura, e a teologia ela vem servir para isso. Então, hoje a gente vai falar a respeito de qual é essa teologia. É a lição 8 do nosso texto. Se você ficar com alguma dúvida, você pode escrever, fica à vontade. Eu vou tentar ser bem e bem devagar aqui nas informações para você não ficar com nenhuma dúvida, e se tiver, e se a gente puder responder, a gente responde, tá? O Rafa é outro teólogo incrível também, que pode te ajudar. Sempre que você riu. É verdade, Roy. A gente vai começar fazendo a leitura da carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 3, verso de número 9 ao verso de número 15. 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 9 ao verso de número 15. Primeira Coríntios capítulo 3, verso de número 9 ao verso de número 15, diz assim: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo.
Pois bem, Paulo está escrevendo aqui a respeito desse ensinamento que ele mesmo estava compartilhando, proclamando para essa igreja que a gente costuma chamar de igreja complicada, que é a igreja de Corinto, e é uma igreja também que, de certa forma, questionava o próprio ministério de Paulo de alguma forma, ou tinha preferência pelo ministério de outras pessoas, né, de outros discípulos, né? E aí Paulo faz uma defesa bem específica a respeito do seu ministério, mas não com base naquilo que ele mesmo fala. Isso foi até assunto de outras aulas, né? De falar, de defender não com a sabedoria dele próprio, mas com a sabedoria que vem do alto, que é uma sabedoria dada pelo próprio Espírito, baseado nas Escrituras. E é somente isso. É somente isso. E agora ele está utilizando, ele faz essa mudança de analogia entre aquele que cultiva, né, na lavoura, para agora aquele que constrói. E nós, quando nós falamos de teologia, a teologia, basicamente, ela é uma construção. A teologia ela não substitui a palavra, mas ela é sobre a palavra. É o estudo do conhecimento de Deus, é o estudo de Deus, é o estudo daquilo que a palavra fala sobre o próprio Deus. E quando a gente se atém à teologia, a gente não está querendo fazer ciência no sentido material, assim, de colocar Deus à prova para ver se ele é real. A gente não tem essa premissa de agora eu vou estudar a Deus para provar que ele é verdadeiro, eu vou estudar a Escritura para provar que ela é verdadeira. Não, ela é verdadeira, por isso que nós estudamos a palavra, por isso que nós temos essa necessidade de estudar a palavra e, de certa forma, fazer ciência a respeito dela, o que a gente chama de ciências teológicas. A gente vai falar um pouco disso no final. Essas ciências teológicas, né, são essas matérias que não estão apenas no seminário, mas acabam envolvendo toda a vida da igreja, mesmo que ela não saiba. Quando um pastor se esforça em falar um pouco sobre como a igreja deve responder a questões culturais, né, ou a temas da atualidade, como é que ela deve se comportar, quais são os princípios bíblicos que ela deve se nortear para poder responder, ele está falando de apologética. Quando a gente passa para olhar para os originais da palavra, para os textos no grego, no hebraico, ele não está apenas querendo dizer que ele sabe outras línguas. Ele está dizendo que essa leitura que a gente chama de exegética, ela mostra para a gente qual que é o intuito do autor quando ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo naquele momento para naquela cultura, para aquele povo. Então a gente está atrás fazendo essa investigação, mas não para comprovar a palavra, mas para entendê-la melhor, porque ela é viva, ela é eficaz e a gente não abre mão desse sentido espiritual, sobrenatural e transcendental. Mas a gente se apropria de tudo isso para poder construir dentro de nós, na nossa própria vida, um entendimento a respeito de quem o Senhor é, pelo meio com o qual ele se revelou. Ele fez isso através dos profetas, ele fez isso através dos nossos pais no passado, né, do povo peregrinando. Ele fez isso através do seu filho Jesus Cristo, ele faz isso através da sua palavra, que é o registro de tudo que a gente precisa saber sobre o próprio Deus. E aí, quando a gente chega nos dias de hoje, 2021, com esse monte de denominações, essa diversidade de denominações, é, é muito óbvio, muito natural que agora a gente vai questionar, mas espera aí, qual que delas está certa? Qual dessas igrejas falando sobre Deus deve ser observada, deve ser ouvida? Por que que eu devo dar atenção para uma igreja? A Marla, que não é de igreja presbiteriana, veio parar aqui. Por que que eu devo parar para ouvir um, um cara de uma igreja presbiteriana falar sobre sobre a Bíblia, né? Ela ela estava falando para mim, Rafa, que ela tem assistido algumas pregações do Paulo Júnior, do Hernandes e tudo mais, né? Tem visto coisas do Paul Washer e todo esse caminho que a gente já passou, e é bem comum mesmo que as pessoas se cheguem à igreja presbiteriana meio que através desses meios.
E aí é muito comum a gente olhar e fazer comparações e ver e falar assim, mas espera aí, quem que está falando a verdade? Obviamente, a Marla está aqui, ela sabe, quem fala a verdade é quem prega a escritura, né? Isso também é óbvio. Mas quando eu lido com outras pessoas, eu faço parte de uma organização interdenominacional, que é a Portas Abertas, e eu lido com pessoas de outras denominações, eu converso com pessoas de outras igrejas, minha namorada é de uma outra denominação também. E aí essas questões elas surgem quando a gente vai falar de certas coisas, seja o batismo, seja seja salvação, seja o fim dos tempos, né? Ou essas questões sobre como será o apocalipse, enfim, tudo isso acaba surgindo e as perguntas que a gente costuma fazer acabam se baseando na denominação que está falando, né? É bem complicado isso, é bem difícil isso, porque são muitas pessoas falando em nome de Deus, falando sobre o que a palavra fala, mas entendendo de maneiras diferentes. São construções, algumas são construções bem falhas, são castelos construídos em cima da areia, uma hora vai cair feio. Outras são construções firmadas na palavra, mas que com o passar do tempo elas acabaram sendo é, mudadas também por uma questão de pecaminosidade, isso a gente não pode dizer que não, mas também pela influência da cultura de suas épocas, da formação dessas igrejas. Isso é apenas um ponto. Mas quando a gente fala de teologia, é interessante a gente pensar nessa analogia que Paulo está fazendo aqui para esses irmãos, sobre algo que está sendo edificado e qual é o fundamento dessa edificação. Mas se a Bíblia é uma só, então por que que há tantos ensinos diferentes? A Escritura ela é uma só, mas as interpretações são diferentes. A interpretação da revelação de Deus é vital para a igreja e para a humanidade. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Porque mesmo uma coisa que é muito comum também, eu ouço bastante isso. Tu fala assim, cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. Eu falo, não, não faz sentido. Não faz sentido. É só a gente pensar em Paulo falando para as pessoas, para a igreja, acho que é de Éfeso, falando para a igreja de Éfeso que nós estamos apenas em uma fé, num só Espírito, num só batismo, num só corpo, num só Cristo. E aí, como é que a gente vai entender esse princípio de unidade se a gente está querendo entender a Bíblia do nosso próprio jeito? Já o spoiler da teologia que eu vou dar aqui para Maíla. Existem várias linhas teológicas, existem vários pensamentos teológicos em questões que não dá para se fechar. Por exemplo, escatologia, né? A gente não consegue chegar no consenso, não consegue mesmo. De nenhuma maneira, já tentaram várias vezes, é muito difícil chegar num consenso. Então, essa é uma questão que a gente não precisa brigar. Não é uma questão que a gente precisa brigar, levar a ferro e fogo. Obviamente, se aparecer uma heresia, a gente precisa ir para cima. Mas não é uma questão que você precisa brigar. Agora, por exemplo, quando a gente vê uma seita como o Testemunhas de Jeová, sim, é uma seita, né? Falando que Cristo não é Deus, que ele é muito especial, que ele é a, o ponto alto da criação, mas que ele não pode ser chamado de Deus, porque Deus é um só. Se a gente falar que Deus que Jesus é Deus e falar que o Espírito também é Deus, a gente está sendo politeísta e tudo mais, aí a gente não pode deixar isso impune e falar assim, olha, não, tudo bem, cada um tem sua verdade. Isso não faz nenhum sentido, isso é uma afronta à nossa fé. Ou como, por exemplo, outras linhas de pensamento em que falam, a gente até vai conversar um pouco sobre essa, de que o Espírito Santo procede de Deus, mas não procede, mas somente do Pai, não procede também do Filho. Essas coisas assim, essas bagunças que querem fazer a respeito da Trindade, a gente também não pode deixar passar
normalmente porque elas interferem na maneira como a igreja, mesmo com suas diferentes denominações, mas as igrejas que levam a sério a palavra de Deus pensam. Então a gente precisa entender que a Bíblia ela é interpretada pela Bíblia e esse é o ponto-chave que a reforma, principalmente ali na Assembleia de Westminster, vai defender. A gente tem uma palavra que ela só pode ser interpretada pela graça do Senhor através do Santo Espírito, através da própria palavra. Então, quando você vê uma Bíblia com várias referências cruzadas, quando você vê vários estudos, vários comentaristas, quando você observa essas coisas, olha, esse texto está apontando para aquele outro texto lá no Antigo Testamento, e isso já é um princípio de hermenêutica, um princípio de interpretação da mensagem que é muito claro nas Escrituras. A palavra, ela se explica. A palavra, ela não entra em contradição. Ela, na maneira como o Senhor quis se revelar, ela dá sustento para os seus próprios argumentos, para suas próprias histórias. E assim, mediante a graça do Santo Espírito, a gente vai entendendo o que ela está dizendo. E esse exercício de tentar entender é o que é a proposta da teologia. Pois bem, então a teologia ela é fruto da reflexão da igreja sobre a revelação inspirada e mesmo sujeita a erros, porque são homens que estão fazendo essa leitura. É extremamente importante para fornecer identidade e unidade a cada tradição cristã. E aí, nesse ponto, a gente precisa pensar, bom, mas então se ela é baseada em erros, logo eu não tenho por que acreditar no que o Everson está falando, só porque ele é seminarista, ele estuda, faz teologia num seminário presbiteriano, eu não preciso não preciso prestar atenção no que ele fala, porque ele é falho. Ele é falho, o seminário onde ele estuda também é feito de homens falhos, e a Bíblia ela foi escrita também por homens falhos. Só que a gente não parte desse princípio para poder estudar a palavra. A gente parte do princípio de que a palavra ela é inspirada por Deus através de homens que vão registrar apenas aquilo que Deus quis que eles registrassem, e essa Bíblia vai chegar até nós hoje, em 2021, para falar sobre um Deus que, mesmo com o passar do tempo, mesmo com a igreja sendo perseguida ao longo da história, mesmo com o sangue de muitos homens sendo derramado, essa palavra ela se mantém intacta, passando de geração em geração. Para mim, isso aqui já é muito poderoso. Mas ainda assim, eu preciso me deleitar nessa palavra e entender aquilo que ela quer dizer para a igreja como um todo. É muito interessante quando você observa ou o ministério de Paulo, ou quando você observa, por exemplo, em Apocalipse, né, no livro de Apocalipse, como é que Cristo está se comunicando com várias igrejas ao mesmo tempo e não existe nenhum tipo de discrepância entre uma carta e outra. Obviamente, são igrejas diferentes, cada uma delas está recebendo uma exortação, ou um elogio, ou um encorajamento de uma maneira diferente, mas elas têm um mesmo tom, elas têm o mesmo estilo, elas começam sempre com uma saudação, daí tem uma promessa, daí tem uma constatação, nessa constatação logo vem a admoestação ou encorajamento, e elas terminam com uma outra promessa também. Então é muito claro que Deus ele fala de uma maneira uniforme, ou melhor, fala a respeito de uma maneira onde a unidade da sua fala é dada para todas as igrejas, mesmo aquelas que são que dão mais trabalho, como a igreja de Laodiceia, por exemplo, mas eles têm um começo, um meio e um fim igual. Eu acho isso incrível, né? E o Senhor continua comunicando para nós, mesmo hoje em dia, com igrejas diferentes, com tratados diferentes, com histórias diferentes, denominações diferentes, com a mesma palavra, né? Outra coisa, pode falar, Rafa, agora que eu vi tua mão levantada. Tem quase 40 minutos. Desculpa. Então, era mais para pontuar, como a Maíla só entrou nessa aula, uma coisa que nós falamos nas aulas passadas, a questão de que todo mundo faz teologia. Mesmo aquele que diz que a letra mata e o espírito vivifica.
E também é importante destacar que os próprios autores do Novo Testamento também fizeram teologia para escrever o Novo Testamento, porque eles interpretaram passagens do Antigo Testamento para mostrar que o Cristo de Deus era Jesus. Sim. Então, a teologia ela é tão importante que até os próprios autores bíblicos fizeram. Não é uma coisa que foi inventada depois, não foi uma coisa que foi inventada pela humanidade depois, por uma necessidade, não. É uma coisa que vem desde tempos remotos, desde o princípio da igreja. Desde o princípio da igreja houve teologia. Não é uma coisa que simplesmente surgiu do nada. É uma coisa que veio para benefício da igreja. E assim como tudo na história da humanidade, a queda corrompeu também a teologia. Então, por isso a gente tem o parâmetro bíblico, né? A questão da escritura interpreta escritura. Ou seja, eu sempre tenho que olhar para ver se, segundo a escritura, o que é dito é verdadeiro ou não. Então, acho que é mais por aí que eu queria falar. Perfeito, Rafa. É isso mesmo. E aí, qual que é o nosso papel? Nosso papel, então, agora é produzir uma teologia que seja o mais fiel possível ao ensino das Escrituras, sabendo que a gente incorre no perigo de errar em relação a isso. É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente se debruça em fazer isso, porque nós somos falhos, é possível mesmo que a gente acabe errando em alguma coisa, porque a gente tem um texto que é distante demais, tanto geograficamente, quanto linguisticamente, quanto culturalmente, quanto socialmente. Esse texto é muito distante de nós. E nós não temos acesso ao original. A gente está com a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, e ainda estão fazendo mais cópias para poder se aproximar à linguagem contemporânea, e isso, de certa forma, mesmo que pareça ser mais acessível, isso também pode trazer um prejuízo de distanciamento daquilo que o autor está querendo dizer, ou que o Senhor quis dizer através daquele autor naquela época. Então, é óbvio, quando as pessoas falaram assim, esse negócio de teologia, eu acho que é a letra matando e tudo mais, você fala, cara, não é a letra matando. Pelo contrário, quem fez com que esses homens escrevessem essa letra, fizessem teologia, como o Rafa falou, são homens cheios do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo conduziu toda a história dessas escrituras para chegarem até nós. Então é muito rico, é muito precioso. E por isso a gente precisa estudar para entender a palavra. Ontem eu estava pegando Uber com minha mãe, eu tinha ido no mercado, passei para buscá-la, a gente estava falando, eu achei até interessante, porque a minha mãe, ela faz parte de uma igreja neopentecostal, a igreja que eu frequentava, mas ela tem uma cliente dela que é de igreja, minha mãe é costureira, ela tem um ateliê ali na Max Figueira. E ela atende várias pessoas, inclusive pessoas da minha igreja ou da presbiteriana de outros lugares, né? E aí ela falou que ela atendeu uma moça. Essa cliente dela estava procurando uma igreja aqui em Suzano, porque ela morava em outra cidade. E aí ela foi para uma igreja, a igreja de parede pintada e tudo mais, dessas bem emergentes assim, que estão na moda. Mas ela não gostou da igreja, ela estava querendo uma igreja mais tradicional, onde tivesse mais ensino da palavra, e tal. Ela foi parar em uma igreja presbiteriana aqui também em Suzano. E aí a minha mãe, ela ficou curiosa para saber sobre essa coisa da parede preta. Ela foi pesquisar a respeito, né? E aí ela viu tantas informações que ela começou a não gostar também de igreja. A igreja dela nem tem parede preta, mas a igreja é mais luz apagada assim, e ela diz que ela não gosta. É um ponto pequeno, mas aquilo levantou-se uma conversa no Uber e o motorista quis saber mais. Ele falou, gente, desculpa para interromper a conversa de vocês, mas por que não é legal a igreja de parede preta, né? Ou com esse ambiente todo escuro? Aí eu já fiquei assim, pera, se ele está fazendo essa pergunta, enfim, começa a conspirar na minha cabeça, né? Se você está fazendo essa pergunta, ou ele é de uma igreja que tem a parede preta, ou ele conhece alguém, enfim, fiquei com essa na cabeça. Falei, vou respondê-lo.
E de fato, eu fui bem sincero com ele. Eu falei, eu não tenho nenhum problema com essa questão da parede preta, da igreja com a parede preta. Só que ela é um. A bola de neve tem mesmo. Só que ela tem uma ideia que ela é baseada no conforto do espectador. É uma estratégia de ambientação de casas de show, de teatros principalmente, onde o foco está na pessoa que está na plataforma. Então, tanto o jogo de luz quanto o ambiente mais tranquilo e tudo mais, né, faz com que os nossos olhos fiquem confortáveis para poder assistir aquilo que está sendo passado naquele palco. E foi isso que eu expliquei para esse senhor, né? Depois que ele disse que ele era da Assembleia e tal, e daí ele tava, também era alguém que acompanhava as coisas do Hernandes Dias Lopes, né? Assistia coisas da Igreja Presbiteriana, e ele estava concordando sobre essas igrejas que falam mais voltado para o homem, né? E eu estava explicando para ele, eu falei, olha, realmente é algo muito confortável. Eu sou de formação artística, né, de teatro e tudo mais, e eu sei que realmente isso é muito confortável, essa maneira de se enxergar. Só que o culto ele não é voltado para isso, ele não é pensado para isso. Biblicamente, o culto ele não gira em torno das pessoas que estão assistindo, né? Ou que estão presentes ali. Ele é voltado para o Senhor a quem está sendo é, cultuado, isso mesmo. Ele é bem antropocêntrico, esses meios. Então é necessário que na igreja a gente olhe uns para os outros, a gente consiga ver que está todo mundo ali focado, voltado para a palavra, é necessário que as pessoas tenham reverência e é necessário que isso seja feito em comunhão, enfim. Tudo isso é extremamente importante para que o culto seja prestado ao Senhor, não por uma pessoa, não ou não pela maneira como ela acha, ela se sente bem naquele culto, mas de uma maneira comunitária mesmo, né? Então, eu estava explicando tudo isso para ele e ele concordou, enfim. Como é que eu sei disso? Teologia. Eu não saberia nada disso se eu não tivesse visto que a palavra do Senhor tem princípios para poder cultuar o culto. Então, quando a gente faz teologia, a gente está tentando produzir uma teologia que seja fiel às Escrituras, um ensino que seja fiel às Escrituras, para que a igreja cresça e seja edificada dentro desses parâmetros, né? E dentro do nosso estudo, da nossa lição, a gente fala um pouco no nosso material sobre o nascimento dessas doutrinas, né? E o nosso texto diz assim, que na maior parte do tempo a Bíblia nos apresenta verdades acerca do Senhor, de nós mesmos, de sua vontade para nós e da redenção graciosa de seu povo por meio daquilo que um outro teólogo, Michael Horton, chama de enredo dramático. E é bem interessante pensar na Bíblia dentro desse entendimento dramático mesmo, né? Drama não no sentido de drama, a ceninha dramática, mas de algo que está sendo uma história que está sendo contada ao longo dos tempos, a história do próprio Senhor. Então, a teologia ela é a explicação do significado desse drama, das suas muitas cenas, personagens, e enfim. E o próprio Jesus, ele ensina também de uma maneira teológica. As pessoas acham que não, e elas tentam dizer assim, Jesus não tinha nada de teologia e tudo mais, né? Jesus, ele era simples. E a gente fala assim, Jesus era simples mesmo, mas ele é extremamente teólogo. Quando ele entra naquela sinagoga, e ele lê Isaías e ele fala assim, olha, está sendo cumprido agora. Compreende? Ele está falando, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim para que eu possa pregar o Evangelho, libertar os cativos e tudo mais. E isso está se cumprindo hoje. Ele está recorrendo a um texto antigo para saber qual é a sua aplicação naquele momento. Isso é teologia. Logo, esse argumento de que Jesus não fazia teologia porque ele era simples, ele é errado, né? E aí as pessoas falam, mas Jesus não foi para seminário. Eu já ouvi bastante isso. Jesus não foi para seminário, então não sei por que as pessoas se prendem tanto a ele e falam assim, ok, que ele não foi para o seminário, mas ele cresceu frequentando a sinagoga, né? O próprio episódio dele dar um perdido ali nos pais dele, né? Já mostra o quanto essa observância existia e ele ensinava também. Então, esse exercício ele já existia e também é típico do nosso Senhor Jesus. Mateus 27, 46
Perdão, meus irmãos. Esse exemplo não é muito claro. Vamos para Lucas 22, verso de número 37. Lucas 22, verso de número 37. Rafa, lê pra gente, por favor. Se tiver um fundo musical, não é culpa minha, tá? Tá bom. Vou começar do 36, tá bom? Tá bom. Disse-lhe então: mas agora, quem tiver sacola, pegue-a, como também a bolsa de viagem. E quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma. Pois vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito. E foi contado com os transgressores. Pois o que me diz respeito já está para se cumprir. Eles disseram: Senhor, temos aqui 2 espadas. Ele respondeu: é o bastante. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está recorrendo a Isaías 53, verso de número 12. Ele está dizendo que o que esse texto, quando ele fala, eu digo a vocês o que está escrito, o que ele está citando? Isaías 53, 12, que diz: Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele está falando dele mesmo, mas ele não está falando de si mesmo. Olha que interessante como a gente já aprende com Jesus a como entender o que a teologia é. Ele não está falando de si mesmo por si mesmo, né? Ele fala que a comida e a bebida dele é a vontade do Pai dele e tudo aquilo que está escrito nos profetas é algo que ele vem cumprir, que ele cumpre na verdade. Então, quando ele recorre a esse texto de Isaías, ele está mostrando mais uma vez para aqueles homens que estavam, que tentavam, não só aqueles que estavam ouvindo, mas aqueles que tentavam tramar contra ele, que nenhuma das suas argumentações partia do seu ego, partia de uma leitura, como eu posso dizer, para além de si mesmo, né? Tanto que Filipenses 2 vai dizer que ele não, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele entende sua condição como servo e homem, então ele comunica com esses homens da maneira que esses homens poderiam e deveriam entender, ou seja, através das escrituras. Isso é extremamente claro para nós quando a gente fala de teologia. Eu posso falar das minhas experiências para você, eu posso falar daquilo que eu sinto quando eu leio a palavra, mas isso vai cair exatamente num pecado absurdo, que é de tentar passar o evangelho por mim mesmo. Eu preciso da palavra para falar dela, porque é ela quem é a nossa regra de fé e prática. E se ela é uma regra para a fé e para a prática, ou seja, para a crença e para comportamento, não tem como eu falar da maneira como eu entendo. Eu preciso saber que Cristo, ele é muito claro quando ele fala a respeito de si mesmo, e toda a escritura é assim. Eu não sei se eu já mostrei isso para o pessoal aqui da congregação, talvez eu tenha mostrado, mas eu fui fazer um trabalho no ano passado para o seminário, que era um trabalho sobre lógica. E nesse trabalho eu estava defendendo um pouco sobre a lógica e a apologética, que é a defesa da fé. E aí eu descobri um designer que ele fez um trabalho de cruzamento das informações bíblicas e ele tentou transformar isso de uma maneira visual. Eu vou ver se eu encontro aqui rapidinho. Referências cruzadas na palavra. Na Bíblia, acho que vai achar melhor. Eu fiquei assim, fiquei espantado, e não é nem recente esse material, eu acho que é de 2016 ou 17. E aí isso virou também um artigo e tudo mais. Ô, Everson, Oi. eu acho que é importante também
destacar a questão da dor do conhecimento. Porque normalmente quando a gente está tão certo de que alguma coisa está correta, e às vezes passa anos naquilo, quando aquilo é desconstruído por meio de leitura, por meio de pregações que expõem o texto bíblico fielmente, isso normalmente causa dor. Sim. Causa dor, causa rejeição, muitas vezes das Conforto próprias pessoas que bastante. estão ao seu redor, Sem dúvida. elas te rejeitam pelo fato de, às vezes, você querer parecer ser melhor do que as outras pessoas, pelo fato de ter estudado um pouco mais, ou até mesmo te rejeitam porque o seu ponto de vista referente a alguma coisa mudou por causa da leitura bíblica, por causa de alguns livros que você lê. Então, quando a gente começa a fazer teologia de uma forma mais efetiva na nossa vida, começa a estudar mais ela, a gente tem que estar preparado para essas dores que virão também. E dói, né, Porque Rafa? dói Esse muito, dói. dói. É pancada de tudo quanto é lado. É. Então, assim, às vezes tem pessoas que retrocedem pelo fato de não aguentar as dores. Sim. Só que é importante que, como o próprio texto de João 8, que o presidente gosta de usar fora de contexto, né? É, Conhecerei conhecemos a verdade nos libertará, é realmente libertar, mesmo independente da dor. Exatamente. Falou tudo, cara. É exatamente isso. É bem complicado, é bem complicado. E é interessante porque eu até compartilhei isso nos stories esses dias. Um cantor antigo chamado Keith Green, que ele até falava um pouco sobre isso, né? Sobre não precisar ofender, porque a palavra ela já fazia isso, né? A verdade ela já fazia isso. E ela faz mesmo. Quando você fala para uma pessoa que Deus é poderoso, é soberano para fazer coisas que a gente até não gosta, né? Isso causa muito espanto para as pessoas que foram criadas em cima, tiveram uma construção teológica equivocada. O exemplo básico, mais básico que eu posso dar, as pessoas construíram uma teologia dizendo que Deus é amor. E elas defendem isso até hoje, dizendo Deus é amor. Essa é uma verdade? Não, essa é uma meia-verdade. E toda meia-verdade é uma mentira. Essa é a lógica da palavra do Senhor. Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, ele também é vingativo, ele também se ira, ele também se entristece, ele não gosta de certas coisas e ele não compactua. É exatamente isso. Um atributo não anula o outro. Então, não tem como eu querer meio Deus. Se eu querer meio Deus, é um outro Deus que eu estou querendo, já é um outro ídolo. Eu preciso olhar para o Deus de maneira completa, porque é aquele que ele manda o seu filho para morrer, mas essa eu acho que é a coisa mais. E olha que doido. É tão lógico isso, mas quando você está edificado você foi construído em cima de um fundamento errado, você não consegue enxergar isso. Quando eu falo para as pessoas, quando elas me perguntam sobre Deus, Deus ser mal, e Deus não é mal, obviamente, mas elas querem dizer apenas que Deus é amor, dentro dos padrões delas de amor. Eu falo assim, tá, Deus é amor, onde que você viu isso? Ele mandou seu próprio filho para se entregar. Eu falo, e quem que mandou ele fazer isso? De onde veio a lei que fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há redenção? E a pessoa precisa entender que ele enviou, porque ele é justo também. E se isso não tivesse acontecido, a ira do Senhor seria sobre todos nós. Então ele é amor, mas ele faz esse ato de amor para aplacar a sua própria ira. Explique isso. Você consegue lidar com isso? Não tem como olhar para o Senhor com um olho só. Não é possível. A gente precisa olhar para ele dentro da lente dele, que é o próprio Evangelho. Fala aí, Rafa. É a questão do ponto B da lição, né? Da doutrina, da escritura à doutrina, né? Porque a doutrina ela deve brotar da escritura. E aí entra muito no que o pastor Eber fala, né? É toda a escritura, né? Tem que ser toda a escritura, a totalidade da escritura. Não é apenas um fragmento da escritura que vai me transformar numa doutrina, mas é a totalidade da escritura que vai me transformar em doutrinas.
Eu não posso pegar um texto isolado do Novo, do Antigo Testamento, ou de qualquer lugar que seja da Escritura, e eu preciso partir do pressuposto de toda a Escritura para aí sim formar uma doutrina. Não é uma Exatamente. coisa que eu alavantei à la carte, né? Eu escolho um versículo bíblico e monto a doutrina. Onde você pisar a planta dos seus pés, ali será seu. Ou coisas semelhantes. Né? Eu falei esse que é o mais clássico, né? Exatamente. Josué é clássico. Exatamente. E aí, como é que a gente pensa a respeito disso? Essas questões que a gente hoje fala, a gente acha que são difíceis, que elas levam a algumas discussões, elas não são novas. Ela não é algo para nosso tempo, dos últimos anos para cá que isso começou a acontecer, não. Isso é desde sempre. Desde da igreja do primeiro século, a gente já teve dissensões. A gente tem dois apóstolos não se chocando porque um pregava para os gentios, o outro também tinha que pregar para os gentios, mas por questão de ser aceito pela comunidade judaica, ele, como diria o reverendo Nelson ontem, colocou o quipazinho, botou o talit e foi ali começou com os caras judeus, quebrando todo o entendimento apostólico, né, e tudo aquilo que tinha aprendido com Jesus sobre um evangelho que agora é para todos, é para ser pregado a todos os povos. Então, essa dissensão já mostra que, de fato, o choque de informações é comum que aconteça mesmo dentro do povo de Deus. Mas aí qual que é a solução para isso? Diante dessa necessidade, esses homens, esses dois apóstolos, eles vão direto agora para um pequeno tribunal para terem uma discussão ali junto com os presbíteros da igreja, junto com o colegiado apostólico, para entender, olha, não, esse tipo de comportamento ele é errado, ele não pode ser ele não pode ser, como fala, ele não pode ser endossado, principalmente por um apóstolo, no naipe de Pedro. Como assim? A gente não pode deixar isso acontecer. Então, esses debates, eles foram acontecendo de tempos em tempos, concílios, reuniões, assembleias. Já no Novo Testamento isso já acontece, na história da igreja isso vai acontecer várias outras vezes, para que as heresias sejam combatidas. Cara, foi graças a uma dessas reuniões que a gente conseguiu colocar para fora o ensino diário, que do ensino dele, do arianismo, veio surgir hoje o Testemunho de Jeová. Foi graças a um entendimento assim, olha, isso aqui não pode ser pregado, isso aqui não pode ser ensinado. Foi graças a esse tipo de reunião também que a gente começou a entender, existiu a defesa, né, os 5 pontos os chamados 5 pontos do calvinismo, como uma resposta ali no Sínodo de Dort para os 5 pontos do arminianismo, que é uma coisa também extremamente complicada. Então, a gente precisa dessas reuniões, elas acontecem até hoje, dentro das igrejas, no contexto local também, para que a gente não desenvolva mais heresias ou não permita mais heresias. Mas isso também precisa ser feito de uma maneira clara, com observância na escritura também. Então, ok, a gente sabe como é que nascem as doutrinas. O nascimento da doutrina nasce assim, com essa observação da palavra e colocando isso em discussão. Não para ganhar debates ou para dizer que se sabe mais, né? Não é para entrar numa briga. A gente sabe que isso vai causar dor de uma maneira muito clara. Mas não é para entrar numa briga para saber quem é que vence. Não, é pelo simples objetivo de manter a fidelidade na Escritura e ir construindo cada vez mais um edifício no fundamento que é Cristo Jesus. Pronto, assim a gente tem uma igreja segura, assim a gente vai criando uma igreja saudável. E como é que a gente faz isso? Olhando para a palavra. Só para ilustrar o como que uma assembleia dessa ela funciona. Funciona olhando para isso aqui. Esse estudo que eu falei para vocês, desse design gráfico, na verdade, foi um pastor luterano que convidou esse design gráfico para eles pensarem sobre todos esses mais de 6.000 referências cruzadas que existem na palavra. Então, dessa linha aqui central, não sei se estão conseguindo ver, dessa linha central aqui, ó, ela divide o Antigo e o Novo Testamento. Se eles cruzarem cada referência, vai dar um espectro como esse arco-íris gráfico aqui para nós entendermos que a palavra ela se interpreta. Louco, né? Bem
bem abrangente, é incrível isso. Eu gosto muito dessa imagem porque ela deixa tudo muito mais claro para nós, de como a palavra do Senhor ela não foi um acidente religioso, ela literalmente tem a mão do Senhor guiando tudo isso. Pois bem, e aí entrando nesse segundo ponto que o Rafa falou da escritura a doutrina, como eu já informei, é um processo lento, gradativo, passível de erros, né? A nossa denominação ela se utiliza de alguns artifícios para nortear o ensino das escrituras dentro da denominação, que é o que a gente chama de símbolos de fé, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. Eles servem apenas exclusivamente para nortear o ensino da escritura. Eles não substituem a escritura, não é um livro anexo que a gente utiliza para crer. Não, eles apenas guiam a gente no estudo da palavra do Senhor. E principalmente porque a palavra, até a própria Confissão de Fé de Westminster, ela compreende que ele não é um texto que muitas vezes ele é claro de ser entendido. É exatamente por aquilo que eu falei lá no começo. A gente tem distanciamentos em relação a esse material. Porém, com zelo, com esforço, com tempo investido, a gente consegue olhar para a Escritura e crer naquilo que a própria Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, no parágrafo 6º, vai dizer que tudo que está na palavra do Senhor, deixa eu ler direto da confissão para eu não ficar parafraseando muito. Diz assim, capítulo 1º da Confissão de Fé de Westminster, no parágrafo de número 6, diz assim, que todo o conselho de Deus, ou seja, toda a sua vontade, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressadamente declarado na Escritura, ou seja, ou fica muito claro, como por exemplo, quando a gente ouve sobre não matar outro homem, isso é muito claro, não há muita dúvida sobre isso. O Senhor não quer que nós sejamos homicidas, assassinos. Ponto. Ou pode ser lógica e claramente deduzida dela. Vou dar um exemplo de lógico e claramente deduzido dela. A palavra do Senhor, por exemplo, não fala sobre o uso de drogas. Não tem nada na palavra que fale sobre o vício em psicotrópicos ou qualquer tipo de entorpecente, até porque naquela época não existia muita manipulação para criar esse tipo de coisa. Só que o que a palavra não fala de maneira clara, lógica e dedutivamente eu posso entender que a palavra do Senhor ela não é a favor da gente ser dado a qualquer tipo de substância que possa tirar de nós um controle e possa nos tornar embriagados de qualquer coisa. E olha que interessante, que tanto o Senhor fala isso a respeito do vinho, quanto ele fala isso a respeito dos prazeres da carne, assim como coisas sexuais mesmo, porque elas podem tirar do homem esse domínio próprio a respeito esse domínio próprio, esse entendimento, eles podem se embriagar de outras coisas que não é a palavra de Deus, que é o melhor, que é contrário ao ser cheio do Espírito Santo. Então, peraí, bom, se a palavra não fala, por exemplo, sobre o uso de maconha, que todo mundo fala que é natural e tudo mais, por que que a igreja não apoia o uso da maconha para esses fins? Porque claramente, logicamente, a gente pode deduzir que o Senhor não é a favor dessas coisas. O prazer do homem o prazer do homem de Deus está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E existem variados textos que convidam o homem a se deleitar na palavra dele, no estudo da palavra dele. Logo, se eu falar que o homem pode utilizar algum tipo de entorpecente porque é natural, eu estou indo contra todas essas outras coisas que eu já aprendi em relação à palavra. O prazer do homem é o próprio Senhor. Compreende? Então, esse é um exemplo bem fraco, bem simplório, dentre vários outros que a palavra do Senhor me dá, para poder não fazer, não pecar contra ele, mesmo querendo utilizar a palavra. Qual que é o problema das
divisões em relação às outras igrejas, outras denominações que não observam tanto a palavra, porque eles pegam um aspecto, uma brechinha do que a palavra não foi clara ao dizer e querem fazer uma doutrina a partir daí. A gente não faz doutrina com base naquilo que a palavra do Senhor não disse. A gente faz doutrina, ou melhor, a gente entende a doutrina do Senhor com base naquilo que o Senhor disse, e a palavra, com todas essas referências que eu mostrei para vocês aqui no arco-íris, ela me dá. Então eu vou observar de maneira teológica que o que eu estou falando de algo que Cristo fez, ele não fez baseado apenas numa invenção, como as pessoas falam, né? Num novo evangelho. Não, ele está falando sobre algo que Deus já falou no Antigo Testamento, de várias formas. Um exemplo claro disso é como os homens, como os fariseus, como o povo ali de Israel, na época de Jesus, entendia errado as questões a respeito do divórcio. E ainda hoje há pessoas falando assim, quando há adultério, pode separar. E as pessoas defendem isso. Elas falam, não, Jesus disse que pode separar quando há adultério. Só que esse tipo de pensamento é um pensamento que lá no Antigo Testamento os homens também já tinham, mas eles não entenderam direito o que a palavra está dizendo. Cristo vem dizer que isso tem a ver com a dureza do coração desses homens. Logo, a dureza do coração desses homens é o que precisa ser combatido, porque o casamento é algo extremamente sagrado, é um mistério profundo e que revela a relação do próprio Senhor com a sua igreja. Se eu parto do princípio de que pode separar por questão de adultério, eu estou passando por cima do exemplo maior, que é de um Cristo, do noivo, que se dá a vida pela sua noiva, né? Que vai até o fim para poder manter com ela a sua aliança. Então, são coisas pequenas, são coisas sutis que a gente acaba deixando passar. E aí uma igreja pode criar toda uma doutrina como já existe também, com base nisso, de que o divórcio ele é permitido, assim, sabe? Tentam achar alguma brecha para defender isso, porque é melhor o bem da pessoa, enfim, coisas desse tipo, sabe? É bem complicado isso, é bem complicado. A gente faz doutrina, a gente estuda a doutrina da palavra de Deus a partir daquilo que é revelado nas Escrituras. E a gente faz esse estudo, olha para o Antigo, olha para o Novo, olha outros textos que corroboram com esse princípio, e aí a gente ensina, a gente prega, a gente vive. Isso é o objetivo da teologia, para não cair em alguns outros erros, né? Pois bem, partindo para o nosso terceiro ponto dentro dessa aula, sobre as tradições teológicas do cristianismo, eu não vou me ater muito a esse ponto, porque ele é muito mais histórico. E a gente não tem todo esse tempo. A gente vai caminhando para o fim dessa aula. Aliás, Maíla, Rafa, se quiserem falar alguma coisa, se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Maíla, eu vou depois deixar em algum lugar esse material em PDF para você acompanhar também, né? Tem mais informações do que a gente está trocando aqui, né, Rafa? Então, é legal dela acompanhar depois, dar uma lida nos textos que são indicados. Inclusive, se ela quiser, o Samuel falou que ela queria ir no culto hoje à noite. Se ela for ter uma revista lá, eu dou uma revista para ela. Perfeito, perfeito. Tem revista sobrando lá. Não, eu só queria fazer um adendo só na questão da diversidade teológica, né? É importante ter ela. Inclusive, é importante ter heresia, né? Paulo diz que é importante os insinceros estar no meio de vocês para que os sinceros, né, se coloquem, né? Manifesta, saber quem que é joio e quem é trigo, né? Exatamente.
E assim, buscaram ninguém, na verdade, está almejando uma igreja perfeita. Ninguém deve vir para a presbiteriana pensando que ela é perfeita, que porque tem o Hernandes Dias Lopes, tem o Augusto Nicodemos, tem o Paulo Júnior prega nela, então é tudo perfeito. Não, é um lugar que tem pessoas falhas, né, que precisam do mesmo evangelho que você, Exatamente. precisam ser mudadas dia após dia por Jesus Cristo e que estão ali para fazer isso juntas e que só escolheram a presbiteriana porque entenderam que ali prega o evangelho de forma mais bíblica. Apenas isso. Até porque chegando na presbiteriana, o que mais você percebe é que tem gente imperfeita, né? Rafa congelou. Mas basicamente é isso, Maíla. Não sei Peraí, travou tudo. Perdão. Estou falando aqui que quando você chega na presbiteriana, o que você mais percebe é que tem gente imperfeita. Fica bem escancarado, assim. Não sei Sim. se essa é a sua intenção, Maíla. A gente está falando aqui só caso você esteja pensando a respeito, porque os dois aqui já passaram por isso também, e na verdade toda a nossa congregação já passou por isso também. Então, isso é um assunto muito comum no nosso meio, falar sobre essas Sim. diferenças, né, doutrinárias e tudo mais. Não exatamente como o Rafa falou, não porque agora, e aqui é um ponto muito importante, eu faço questão de gastar tempo com isso, porque quando a gente começa a lidar, a ser clareado em relação ao que a palavra fala, isso, além das dores que o Rafa falou, vai gerando em nós um peso muito maior em relação à nossa vida e à vida do outro, né? A gente começa a observar que, poxa, existe uma cegueira histórica de anos em que as pessoas ainda acreditam, né? Se a gente acreditou durante alguns anos da nossa vida, não é algo novo, é algo que muita gente está acreditando. Então, eu costumo olhar para algumas igrejas equivocadas teologicamente com muita misericórdia, assim, com muita compaixão, porque eu já estive lá e eu sei que é extremamente triste. E é só quando você enxerga a luz de fato é que você se depara o quanto era escuro onde você estava, né? Então, é, é bem interessante olhar para a palavra e olhar para o nosso contexto, sempre com esse olhar de que é a obra do Senhor que está sendo completada, né? Aonde eu cheguei aonde eu cheguei nesse determinado ponto, foi tudo algo que o Senhor foi construindo na minha vida de diversas formas e usou, inclusive, igrejas com uma teologia bagunçada, equivocada, para me ensinar outras coisas que eu só aprendi agora, ou que talvez eu tenha aprendido naquela época, né? Enfim, o Senhor é bom. Então, ele cria uma história boa em nossa vida para a honra e glória dele. Então, isso tudo deve ser observado com muita cautela e com muita paciência também, né? Enfim, continuando. E aí, vou fazer algumas perguntas. Acho que eu não vou fazer, não, que está muito em cima. Mas eu vou falar aqui algumas questões teológicas dessa enciclopédia teológica que elas basilam muito a maneira como uma igreja reformada ou uma igreja fiel, uma igreja bíblica, ela pensa. Tem algumas coisas que a gente estuda, não apenas no seminário, mas a gente tenta trazer isso para o contexto da igreja, obviamente não com a mesma carga, porque são coisas diferentes lá, a gente está sendo preparado para o Sagrado Ministério, exatamente para poder passar para a igreja, mas que são coisas extremamente importantes para a gente poder chegar nesses denominadores comuns que a palavra do Senhor nos dá. Uma delas é a teologia sistemática, que é um estudo, como a própria palavra já sugere, um estudo sistemático das Escrituras. Então, esse eu diria que é um trabalho até o mais próximo de algo científico que é feito. Eu estou analisando a língua, eu estou analisando o contexto histórico, eu estou analisando o contexto geográfico, o contexto antropológico, social, cultural. Eu estou analisando também como essa palavra chegou até nós, como ela aqui no Brasil ela é pregada e ela foi pregada
Eu analiso tudo isso para que a gente consiga olhar para a palavra e entender que, como ela foi pregada lá, ela pode ser pregada hoje, mas com aplicações diferentes, né? É uma análise um pouco mais fria. Ela não é uma análise que não tem a graça do Senhor ou que ela não é feita sobre a dependência do Espírito Santo, mas ela realmente é uma análise mais fria do texto, e isso é extremamente necessário, porque a nossa fé, ela é através de palavra, ela é através de teoria primeiro, né? O próprio logos, ou seja, a própria palavra, e é através da palavra tudo se cria e todas as coisas vão acontecendo. Então a nossa fé, ela é uma fé filosófica de certa forma. Então eu preciso analisar tudo isso para poder sistematizar esse estudo dessa palavra, das escrituras, para colocar ela em prática, para chegar em um outro aspecto que a gente vai ver mais para frente. Ela, de uma maneira mais concisa, é a exposição organizada da escritura. É basicamente isso. E dentro dessa teologia sistemática a gente estuda, né, filosofia, história, prolegômenos. Prolegômenos é o estudo do que vem antes, basicamente assim, né? É o método teológico da revelação da palavra. Teontologia, que é o estudo do ser de Deus, a criação, providência, predestinação, antropologia bíblica também, porque existe antropologia secular, mas antes dela já existia antropologia bíblica, ou seja, como o homem é e o que ele é do ponto de vista de quem o criou. Isso faz toda a diferença para você lidar com outras pessoas, seja da igreja, sejam de fora da igreja. Se eu olho para as pessoas com a minha cosmovisão, ou seja, com as minhas lentes de fé baseado no Deus que cria as pessoas à imagem e semelhança dele, eu não vejo mais apenas indivíduos, eu não vejo mais apenas cidadãos desse mundo ou um outro ser humano. Eu vejo pessoas criadas à imagem de Deus, e isso muda tudo. Isso faz com que eu não endosse racismo, faz com que eu não endosse nenhum tipo de preconceito, que faz com que eu enxergue a pessoa de outra igreja para além da teologia dela, né? Eu enxergo as pessoas agora desse ponto de vista, e não pelos rótulos que elas carregam, mas primeiro por esse ponto. Depois a gente vai analisando cada coisa, mas primeiro eu enxergo desse ponto. Porque quando você peca contra outra pessoa, o princípio da palavra é que você está pecando contra alguém que foi criado à imagem de Deus. Então, eu preciso pensar então como é que eu ajo numa sociedade. Se eu tenho algum conhecimento bíblico sobre antropologia, então isso já me dá mais munição para munição não, mais ferramentas para poder lidar com esse mundo tão esquisito que a gente vive, né? Cristologia, que é sobre a pessoa de Deus, soteriologia, que é sobre a salvação, sobre a santificação também, pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, eclesiologia, que é a natureza, governo e organização da igreja, tanto os sacramentos quanto também a missão desse povo, e escatologia, que é esse tanto estado intermediário quanto volta de Cristo, juízo final. Todas essas coisas estão dentro da teologia sistemática. Tem também a teologia filosófica, que se aprofunda na relação entre a fé cristã e a filosofia, a cultura e as ciências. É um campo cada vez mais estudado. Tem muitas pessoas hoje em dia que estão se desdobrando cada vez mais para poder lidar com assuntos que estão aí em discussão. É até interessante porque as pessoas, quando a gente fala sobre filosofia, elas falam assim, vai falar difícil e tudo mais. Só que o que a gente não sabe, o que a pessoa geralmente costuma não saber, porque ela não foi informada sobre isso, é que o nosso pensamento, o pensamento do povo mesmo, do povão, ele é resultado de algo que foi decidido lá na academia, nas universidades, nas faculdades. Então, as pessoas, elas pensam lá, elas escrevem sobre, elas fazem artigos sobre, isso é difundido através da mídia, através dos filmes, através de vários outros materiais e plataformas, até chegar na pessoa. Vou dar um exemplo: depressão. Hoje as pessoas facilmente se dão um diagnóstico de quadros depressivos. E como é que elas podem fazer isso se elas não são psicólogos ou psiquiatras? Porque lá na academia, isso foi estudado, isso foi difundido, uma jornalista leu, transformou aquilo num negócio mais fácil das pessoas
lerem ou saberem, divulgou, aí a senhorinha viu no Globo Repórter e passou para outra no WhatsApp, pronto, agora todo mundo sabe quais são algumas características da depressão, e agora elas falam, olha, fulano de tal está assim, 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 está deprimido. Compreende como funciona? Então, quando a gente fala sobre teologia filosófica, a gente está pensando sobre a fé cristã, como é que ela lida com esse tipo de pensamento que é formado lá na faculdade, mas que vai atingir a senhorinha lá do fundo da igreja, que vem com dificuldade, senta no seu lugar e ouve o sermão. Isso tudo é necessário. Teologia histórica, que é o estudo do desenvolvimento da igreja, das doutrinas no decorrer da história da igreja, obviamente. A teologia pastoral, que é a aplicação das diversas faces da teologia como recurso para aconselhamento bíblico, pregação, liderança, missões, enfim. E a teologia prática, que é o estudo das implicações da doutrina cristã para a vida devocional, santificação pessoal, ética cristã na família, no trabalho, sociedade, enfim, tudo isso, você precisa saber para poder ser crente? Não, não é assim. Só que de maneira direta ou indireta, a gente está estudando todas essas coisas. Inclusive, nessa aula, a gente passou por quase todos esses aspectos para poder transmitir aquilo que o estudo estava passando. Quando eu vou pregar, eu preciso pensar, eu não penso assim, bom, agora eu vou colocar uma pitada de teologia histórica nessa parte do sermão, agora eu vou falar um pouco sobre teologia prática. Não, mas tudo isso vai me dando ferramentas para que eu possa transmitir. Quando você ouve, tudo isso foi transmitido para você, para que você possa transmitir para outra pessoa. E é por isso que a teologia ela é tão importante, porque ela não é apenas sobre ler a Bíblia e falar de Deus. É tudo que ler a Bíblia e falar de Deus atinge e alcança as pessoas ao nosso redor. E como isso influencia, quais são as consequências disso. Então a gente faz teologia só para a glória de Deus mesmo. É isso. Alguma pergunta? Alguma colocação? Vou usar as palavras do Jonas, né? No Inteligência Humilhada, ele fala sobre a teologia corandeu. Teologia diante de Deus. E é isso que a gente tem que buscar. Fazer uma teologia sabendo que aquilo é para a glória de Deus. É isso aí. E aí, por isso, meus irmãos, que eu peço encarecidamente para vocês que orem pelos pastores, orem pelos seminaristas, orem pelos presbíteros, para todo mundo que estuda teologia de alguma forma, porque é cada vez mais difícil. Nós vivemos num mundo muito relativista. Então, falar a respeito de Deus, como o Rafa falou, para as pessoas soa como algo de extrema arrogância, de coisa de quem fala difícil. E até tem, vou dizer que não tem, porque até realmente tem, mas aí são pessoas, não é a teologia em si, né? E é difícil mesmo, é difícil, é muito difícil, principalmente quando as pessoas estão tentando vender cada vez mais um evangelho barato, né? Sobre teologia da prosperidade, confissão positiva, hipergraça. Você estudar a palavra tem sido cada vez mais complicado, né? Porque a gente não tem parede preta, então a gente não chama tanta atenção, não é tão confortável. Na nossa congregação, por exemplo, é um espacinho bem pequenininho, tudo ainda em construção, então não é confortável para as pessoas, mas a gente tem uma necessidade maior, que é ouvir a palavra do Senhor, que é ler a palavra do Senhor e ser instrumento para alcance de outras pessoas também. Então por isso que a gente se esmera em estudar e tudo mais. Então orem por pastores, seminários, enfim, para que a gente possa continuar fazendo teologia corandel, como o Rafa falou, diante de Deus, para a glória dele, a edificação da igreja. Vamos orar? Rafa, você conduz a gente à oração? Pode ser? Senhor Deus, Pai de misericórdia, Pai de amor, a quem tudo devemos.
Obrigado por graça, amor e misericórdia que todos os dias brotam do trono da graça, meu Pai, em direção a nós. Sabemos das nossas limitações, meu Pai, das nossas fraquezas, das nossas falhas. E aproveitando, meu Pai, pedimos perdão ao Senhor, meu Pai, por todas as vezes, meu Pai, que negligenciamos a sua lei, Senhor. Ajude-nos, pois somos fracos, meu Pai, e precisamos do Senhor, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela aula que nós tivemos, meu Pai. Obrigado por aprender mais uma vez do Senhor, meu Pai. Obrigado que o Senhor continua falando conosco. Que todo esse seu falar, meu Pai, não fique apenas na nossa cabeça, meu Pai, mas que desça ao nosso coração, meu Pai, e vire uma coisa prática. E se o Senhor, meu Pai, não nos ajudar nisso, meu Pai, nós sozinhos nós não conseguimos, Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, dependentes do seu Santo Espírito, meu Pai. Ajude-nos, meu Pai. Ajude-nos a colocar tudo isso em prática. Santo Senhor, eu venho te agradecer pela vida da Maíla, que nos está visitando, meu Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando, dando sabedoria, dando discernimento, meu Pai, para que ela continue a crescer, meu Pai, em graça e conhecimento, meu Pai, na presença do Senhor. Santo Senhor, eu venho te pedir, meu Pai, por todos os seminaristas, por todos os pastores, missionários, professores de seminário, que o Senhor possa, meu Pai, na sua graça e misericórdia, meu Pai, trazer humildade ao coração de cada um deles, meu Pai, para que eles possam fazer teologia diante do Senhor, meu Pai. Sabendo que o Senhor que deve ser glorificado, meu Pai, em cada linha que ele escreva, em cada palavra que ele fale, meu Pai. Ajude cada um deles, meu Pai. Pois se o Senhor, meu Pai, abandonar qualquer um de nós, meu Pai, nós estamos fadados ao fracasso. Mas o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, meu Pai, até a consumação dos séculos. E nós acreditamos nessa promessa, Senhor. Acreditamos que o Senhor está conosco, meu Pai, mesmo independente das nossas falhas e dos nossos erros. Mesmo nós pecando contra o Senhor, traindo o Senhor mesmo assim não nos abandona. O Senhor mesmo assim não se divorcia de nós, meu Pai, porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus misericordioso. E nós agradecemos por isso. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por mais um dia do Senhor, meu Pai, em que nós nos encontramos. Obrigado por poder nos alegrar, meu Pai, mais um dia que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos dê uma boa semana, um bom culto daqui a pouco, meu Pai, e que o seu santo nome seja glorificado. Obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maíla, prazer conhecer você. Infelizmente, hoje à noite eu não estarei lá na congregação, mas teremos ceia, então você é mais que bem-vindo lá para estar com o pessoal. E nos próximos domingos, se tiver vontade de ir lá, a gente se vê por lá, tá bom? Muito obrigado pela presença. Amigão, a gente se vê.